trabalho muito com isso, né, em terapia de casal. E aí a gente foi treinar assertividade no dia a dia. E aí, para falar as mesmas coisas de uma forma e com um tom diferente. Deve ser muito engraçado. Aí ele pediu as coisas da forma que ele pede, aí eu falei, agora você vai falar comigo diferente. E aí ele foi repetindo o que eu falei, a mesma coisa que ele falou, só que num tom diferente, né? Querida, amor, você tem como ver isso? Mas por que você está falando comigo dessa forma? E aí a coisa foi sendo conduzida, eu falei, você está vendo como é que dá para falar a mesma coisa, só que de forma diferente? É verdade. Então, assim, Quando a mulher, ela... Porque o marido, o agressor, falar um pouquinho, né? Não vou nem, por enquanto, usar a palavra agressor, mas o marido, ele já dá alguns índices que ele quer separar da mulher. Deixa de procurá-la, não dá mais carinho, não dá mais atenção, começa a mentir, começa a chegar tarde em casa, enfim, esses avisos que às vezes a mulher finge não ver. E aí, isso... De certa forma, a mulher percebe que o marido se afastou e que está indo por um caminho de separação. Isso também causa uma certa ansiedade na mulher, né? Não é um dos motivos? Também, um dos motivos é esse, mas assim, eu trabalho com muitas mulheres que têm suas próprias vidas em relação à independência, né, financeira e outras coisas mais. E então, assim, quando chega nesse patamar, geralmente desencadeia outros problemas. Aí autoestima, enfim, outras coisas. Né? Que vai gerar, a demanda principal. Mas, assim, problemas de relacionamento, normalmente, as mulheres buscam mais para tentar recuperar do que os homens. E aí se submeter, muitas vezes, até a um processo de acompanhamento psicológico pro casal, né? Que eu também trabalho com terapia de casal. Para casais. Mas, normalmente, esse primeiro passo é das mulheres. É mesmo, né? Por que o homem tem tanta dificuldade de aceitar uma terapia para casal, né? É porque, assim, existe essa resistência cultural mesmo, né? Assim, como se você fosse realmente vulnerável, e nós somos mesmo mais fracos, né? Tem que pedir ajuda, às vezes... Tem essa mentalidade mais machista, poxa, mas eu sou homem, vou me submeter a isso com uma mulher. E esquece que, na verdade, ali está um profissional, independente de ser homem ou mulher. Claro. Nós estudamos e o que está em jogo ali é a ciência psicológica. Sim. Não é o gênero em O psicólogo não vai ficar do lado de um ou de outro. Não é o gênero. Então, tem muito isso. Mas também está crescendo muito o número de casais que têm aderido a essa questão do relacionamento. Porque o que eu percebo? Que tem muitos casais, assim, né, muitas mulheres e homens com grandes potenciais para darem certo, para viverem bem. Só que os seus comportamentos e a forma como lida com o seu próprio emocional faz com que seja atrapalhado. Você vê que isso acontece em várias relações. De trabalho, então, nem se fala. Lembra que eu falei que a maioria do perfil que é contratado de forma técnica, né? Então, contratei o Alex porque ele tem um perfil técnico muito bom, conhecimento, é jornalista, isso e aquilo. Ok, você tem todos os requisitos ali que atende aquela vaga que eu tô querendo te dar. Claro. Só que, de repente, pelo seu perfil comportamental, que é o que mais acontece, você vai ser demitido. A pessoa porque perde não sabe oportunidade. lidar com as pessoas, não tem habilidade social, não tem habilidade consigo mesmo, não reconhece suas emoções. Age o tempo todo por impulsionado pelas próprias emoções, que são transitórias, que são passageiras. E isso também se reverbera nos relacionamentos. Casais com grande potencial de dar certo, por conta de falta de inteligência emocional, autoconhecimento e tantas outras coisas. Então, muitos casais que às vezes procuram ficam assim impressionados. Poxa, era só isso. Então, e é uma coisa muito antiga, porque eu vou perceber, na maioria dos casos, que tem falha na comunicação. A comunicação não é assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Que, inclusive, é uma das coisas que as pessoas buscam. É quando eu falo, você me ouve no sentido de compreender o que eu falo. Então, esse é o motivo de muita separação? É a falta de comunicação? Um dos motivos principais não é nem a falta de comunicação, é a comunicação não assertiva. Não porque assertiva. se comunica, só que... Sabe aquela conversa de surdo e mudo? Sim. Que aí eu falo uma coisa, o outro entende outra, e fica naquela tréplica e réplica. E aí a coisa vira um ciclo. Quando eu sou assertiva na minha forma de falar, eu sou menos reativo ou menos reativa, e isso a gente trabalha muito em terapia de casal, a coisa tende a melhorar e a crescer. Porque uma coisa é assim... eu lembro que no início do meu casamento eu tinha uma questão muito grande ligada a datas, porque o meu marido não lembrava das datas. E algum homem lembra? Você lembra, Elias? Você lembra de datas? Ele agora colocou como senha propositalmente, né? Esperto. Estratégia. E aí, eu lembro que nos primeiros 2 anos eu ficava um pouco chateada, que às vezes eu lembrava depois ou antes e tudo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eu melhorar essa comunicação. Então, eu escrevi, coloquei na geladeira algumas datas importantes e falei,
Quando chegar essa data, eu quero que você vai escolher o presente. Se você não tiver com muito dinheiro para me dar uma joia, pode me dar uma blusa, um sapato, qualquer coisa, desde que você escolha. Ah, mas eu não tenho nada. Não chega aqui sem um bombom. É claro. Mas alguma coisa. Claro. E aí eu comecei a falar de uma forma diferente com ele, né? E aí, porque isso para mim, mas é porque eu posso te dar qualquer outro dia. E realmente ele sempre foi muito bom. Só que eu associava essa data como algo realmente muito especial e eu ensinei. Mas a maioria das mulheres são assim. Tem mulheres que não esquecem tudo, mas a maioria são. Só que, assim, esse foi um exemplo que eu dei, que se, de repente, esse detalhe eu deixasse apagar todo o restante, poderia me atrapalhar. Demorei 2 anos para me dar conta disso. Claro. Só que, quando eu chego e falo, poxa, mas você está pedindo assim por quê? Por que você está falando dessa forma? Olha a diferença que é o reagir. O quê? Então é muito diferente. É diferente. E para ambas as partes. Às vezes, esses dias eu vi, a gente fez um ensaio clínico eu trabalho muito com isso, né, em terapia de casal. E aí a gente foi treinar assertividade no dia a dia. E aí, para falar as mesmas coisas de uma forma e com um tom diferente. Deve ser muito engraçado. Aí ele pediu as coisas da forma que ele pede. Aí eu falei, agora você vai falar comigo diferente. E aí ele foi repetindo o que eu falei. A mesma coisa que ele falou, só que num tom diferente. Né? Querida, amor, você tem como ver isso? Mas por que você está falando comigo dessa forma? E aí a coisa foi sendo conduzida. Eu falei, você está vendo como é que dá para falar a mesma coisa, só que de forma diferente? É verdade. Então, assim, a assertividade na comunicação é eu falar e ser compreendida. Só que quanto mais reativo ou reativa eu sou, menos essa comunicação ela vai ficar assertiva. Então, a tendência é que as pessoas realmente não consigam melhorar. Né, suas relações. Eu estou falando de amizade, estou falando de relação de trabalho. Sim. E também de relacionamento amoroso. O Elias mandou um abraço aí pra gente, Elias. A Cris falou o seguinte, que lá na cidade dela tem marido de... Caramba, sério, marido de aluguel. Essa eu nunca vi. Marido de aluguel é isso, Cris? Gente, como é que funciona isso? Eu conheço a empresa Pra Que Marido, que é assim, estourou uma lâmpada, deu problema ali na descarga, você liga pra lá e chama. A Cris pergunta o seguinte, doutora, por que o homem, quando está casado, não dá valor à mulher, mas quando separa, não sai do pé dela? Então, isso muitas pessoas, na verdade, a queixa de muitas mulheres, e homens às vezes também que falam isso, mas assim, a maioria são mulheres que reclamam que quando tá ali junto, fazendo tudo, a pessoa não reconhece. E aí, quando ela resolve dar um basta na situação, se dá conta, porque faz parte da nossa natureza. A gente dá valor àquilo que a gente percebe que tá perdendo, né? Então, é como se fosse um despertamento. É um despertamento. Peraí, o que eu tô perdendo, aonde que eu errei, onde eu falhei. Então, é por conta disso. Tem uma questão cultural aí também, né, envolvida. A maneira que ele foi criado, os valores que foi passado ali, né? Não, isso aí nem se fala, né? Assim, a forma como a gente nos enxerga, eu até coloquei isso como pauta hoje pra gente falar, porque um dos principais problemas dos relacionamentos, e até mesmo relacionados que a mulher enfrenta, é a questão de autoestima desajustada. E quando eu falo de autoestima, eu não estou falando só de aparência. Como eu vejo, como eu gosto da minha aparência. Eu estou falando de como eu enxergo minha capacidade de realizar as coisas, como eu reconheço as minhas forças e as minhas virtudes, qual é o meu autoconceito em geral. Mas você se não acha ou se não é. Você não acha que essa falta de autoestima, de repente, é algum gatilho ali que de repente começou a provocar isso nela? Porque de repente ela não é a vida toda assim. De repente um casamento frustrado, de repente um emprego frustrado, não é isso que causa nela uma... Não, a autoestima é a visão que nós temos de nós mesmos, né? Então, como que é formada a autoestima? Tem a base, rapidamente, explicando. Sim. Né? Nosso cérebro é o melhor computador do mundo, só que ele vem em branco. Nós somos diferentes dos animais, né? Os animais vêm com 90% de instinto e 10% de capacidade de aprender. Ou seja, e mesmo com esses 10%, eles conseguem fazer milagre, né? Porque os bichinhos, tem bichinho que parece gente. É verdade. O ser humano, não. 90% de capacidade de aprendizado. É aquela memória livre. 10% de instinto que é ligado à sobrevivência. Por isso que um bebezinho, né, da nossa espécie humana morre se não tiver cuidado. Claro. Alguém que cuide. Só que isso faz com que tudo que vai sendo, que a gente vai aprendendo, porque o cérebro ele tem um princípio de economia de energia. O que é isso?
eu preciso aprender e registrar para não ficar gastando energia para aprender tudo o tempo todo. Porque você já imagina se eu tivesse que aprender, ir no banheiro o tempo todo, andar o tempo todo, comer o tempo todo. Então, aprendo uma vez, desde que eu aprendo, eu registro, Sim. porque virou aprendizado. Então, eu já economizo energia. A mesma coisa, a mesma lógica é para a visão de nós mesmos. Então, assim, se eu cresço num lar, né, vamos colocar... que seria um lugar ali que tinha que me fortalecer emocionalmente, porque a necessidade emocional de toda criança é ser fortalecido emocionalmente, ser amparado, ser cuidado, se sentir pertencente. Tanto é que quando as crianças não têm isso, elas normalmente se tornam um adulto com problemas, né, emocionais. Mas aí eu vou aprendendo, porque a autoestima, você aprende ela, é aprendida, na verdade, a visão que nós temos de nós mesmos, a maioria são formadas por feedbacks que nós recebemos das pessoas. Sim. E principalmente dos nossos cuidadores. Por isso que o pai e a mãe têm uma importância muito grande na vida de uma criança, né? Ou os cuidadores ou quem representa, o avô, a avó. Por quê? Porque vai determinar como é que a pessoa se sente em relação ao que ela vai formar de visão de si mesma. Então, eu vou, por exemplo, vamos supor que eu, ao longo da minha vida, óbvio, eu vou passando por várias experiências, e aí algumas experiências são mais marcantes que outras. Eu tive uma experiência ali que eu me sentia... eu não sou capaz. Me senti incapaz, me senti mal. Eu vou registrando tudo como se fosse realmente ali, eu falo que é um grande óculos. Eu aprendo a olhar o mundo e olhar para mim a partir dessas crenças que vão sendo estabelecidas lá atrás, desde a minha infância. E aí, com experiências sensoriais, experiências, né? Todo tipo de experiência, meu cérebro vai registrando. Então, eu aprendo que eu sou assim. E eu vou levar isso para a vida e, obviamente, quando eu chego na fase adulta, que eu vou começar a ter experiências com outras pessoas, muitas coisas podem se tornar gatilhos para fortalecer aquilo que eu já acho. Né? Então, se eu... E o que acontece? Todo pensamento, ele é baseado em alguma crença que a gente já tem, porque eu preciso, para eu saber que a sua camisa é amarela, um dia alguém me falou que isso é amarelo. Então, eu registrei que é amarelo. Mas vamos supor que, por algum motivo, eu tive uma experiência ruim com a cor amarela. Então, não gostei. Sim. Registrei isso. Levei para minha vida. Tô aqui. E aí, por algum motivo, aqui tô tendo alguma questão com você e o tom... Esse pensamento, ou essa recordação, vai me gerar uma emoção. Sim. Ai, nossa, eu tenho pavor dessa cor, por exemplo. E aí já vai me gerar uma sensação desconfortável e pode me gerar até... normalmente se revela no comportamento, ou de esquiva, de evitar, não vou comprar essa cor, não quero essa cor. Eu dei um exemplo simples, mas assim, isso acontece com tudo. Porque tudo que a gente pensa sobre algo é carregado, é impregnado de uma interpretação. Porque Sim. eu aprendo, eu não nasci com esse poder de interpretação. Só que você acha que tudo que foi registrado na nossa memória pra gente ler as situações é verdade? Tem muita coisa que é distorcido. Por quê? Eu posso ter tido uma experiência ali naquele momento de incapacidade, entre aspas, né? Eu não consegui aprender, eu não consegui fazer por algum motivo. Eu generalizo isso para minha vida, levo. E aí, quando chega na fase adulta, ou na adolescência, enfim, quando eu tenho mais consciência, qualquer coisa relacionada a essa crença que linkar vai mexer comigo, vai me gerar uma emoção e vai me gerar um comportamento. Então, a autoestima, ela é formada por feedbacks que nós vamos recebendo ao longo da vida e experiência. Só que da mesma forma que a gente aprende essa visão de nós mesmos, a gente também pode reaprender. Por isso que uma das funções... Mesmo depois de adulto? Tanto é que uma das funções da psicoterapia, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Qual é a premissa básica dessa terapia? É de que não são as coisas em si que nos fazem sentir de determinada forma. Não é o ato, não é o acontecimento, é como eu interpreto. Tanto é que pessoas diante do mesmo fato sentem de forma totalmente diferente. Você vê muito isso entre irmãos. Ah, mas isso nem me afetou. E a pessoa segue tudo. Já tem outros que diante daquilo... Nossa, por quê? Porque a forma que ela interpretou foi errada. É a mesma coisa em relação a... Você está falando de relacionamento. Às vezes o outro fala de determinada forma com você, e aí eu vejo muitas mulheres falando assim, poxa, mas eu só consigo relacionamento com pessoas do mesmo perfil, que me agridem, que falam alto comigo, não sei o quê. Na maioria das vezes, quando eu vou fazer a anamnese e conhecer a história da pessoa, já existe uma familiaridade desse cérebro desde pequena com violência, com aceitar esse tipo de tratamento. Então, quando ela tem a possibilidade de viver um relacionamento na calmaria, aquilo para o cérebro dela é estranho. Ela não consegue se haver. Então, de forma até inconsciente,
a pessoa acaba gerando problemas Então, para poder viver naquele ambiente que é um ambiente mais familiar. Sim. Porque é um ambiente de confusão, de gritaria, disso, daquilo. Aquilo se torna normal por tudo que o cérebro da pessoa foi exposto e todas as verdades que foram estabelecidas desde essa infância. então eu posso dizer que os pais, eles são os responsáveis pelo o adulto do amanhã. Porque dependendo de como está sendo a vivência nesse lar, nessa casa, é a maneira que esse futuro adulto ele vai refletir no futuro. Porque se ele vive num lar atribulado, onde ele só vê o pai gritando com a mãe, ele só vê o pai gritando com ele, com as irmãs, automaticamente isso pode refletir então na vida desse menino. Certamente. Tem um livro, acho que é da Philippa Perry, não lembro bem o sobrenome dela, que é o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. E tem uma parte do livro que é muito interessante, que ela fala assim, que os pais para os filhos é como solo para a planta. A depender desse solo, a planta cresce, a planta desenvolve, ou a depender desse solo, a planta morre. Então, assim, eu costumo dizer que deveríamos ter cursos para pais, né? Porque paternidade e maternidade é, de fato, uma missão. E a gente não tem ideia de quantas coisas nós reproduzimos, que nós carregamos dos nossos pais, e nós reproduzimos de forma inconsciente. Claro que um pai e uma mãe quer sempre ver, na maioria das vezes, o bem dos seus filhos. Claro. Muitas coisas a gente não faz por mal, e é muito importante a gente tirar esse peso de ter que sermos perfeitos o tempo todo. Mas a relação emocional e afetiva e de exemplo, porque o que a gente fala para o filho não é tão importante como o que a gente faz. Então, por isso que eu falo, faz. É mais importante do que o que você fala, porque Sim. o exemplo conta muito para os nossos filhos. Verdade. Né? Mas é óbvio que o solo aqui são os pais. E dependendo desse solo, realmente, você vai ter filhos mais fortes emocionalmente ou não. Isso não quer dizer que foi criado num lar onde tinha exemplo, tinha isso, e o filho vai, porque ele cresce, ele tem as próprias escolhas, né? Mas ele vai ter uma escolha de uma forma mais consciente. Ele sabe, né, que aquilo é errado, que aquilo é certo. Ele teve orientação, ele foi amado, ele foi desejado, ou ele foi... mesmo que ele não tenha sido programado, ele foi desejado, ele foi aceito numa família. Então, isso tudo faz a diferença num adulto mais saudável. E óbvio, sim, o pai e a mãe tem um papel fundamental na formação da autoestima. E a autoestima, como eu falei, não é só como eu me vejo em termos de aparência. É como eu enxergo a minha capacidade. Então, você escutar crianças falar que ela não é capaz, que ela não pode, porque o pai... Eu já escutei isso, Alex. Que esses dias um adolescente falou pra mim, minha mãe disse que eu fui um acidente, que eu não devia ter nascido. Meu Deus. Então você imagina um adolescente escutar um negócio Como desse. é que fica a cabeça dele? Eu não devia ter nascido. Qual o senso de valor pessoal que essa criança, que esse adolescente tem de si mesmo? Como que isso afeta na sua autoestima? E isso vai se reverberar no relacionamento amoroso. Sim. Lá na frente, certamente. Verdade, então, porque assim, ele vai tratar a mulher dele, de repente, como referência, como o pai tratava, não é isso? Também, né, tem os dois extremos, né? Assim, normalmente é mais comum que você repita a trajetória, né, do seu pai e da sua mãe em relação ao comportamento. Mas tem aquele também que, se por algum motivo você dá conta, e aí vai, né, realmente, assim, não vai concordar com aquilo e vai agir de uma forma diferente, né? Vai agir de forma contrária. Mas o normal é repetir os padrões dos pais.